Graça e paz, irmãos. Graça e paz ao povo de casa. Deus continue abençoando cada lar, cada família, cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Deus é bom, né, irmãos? E vi a Lene contando esse mini testemunho dela aqui. E eu estava ali sentado me lembrando, né? Que também fez 8 anos, né? No meado do ano que eu passei por essa cirurgia. Mas o Senhor, Ele nos deu vitória. Amém? Irmãos, estava falando aqui a missionária baixinho que eu fiquei com a parte mais difícil, né? Todo mundo já veio aqui, já louvou, já falou alguma coisa e eu fiquei com a parte mais difícil. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos, porque estamos mais um dia aqui, né? Mais um dia na casa do Senhor para exaltar e glorificar o nome dEle. Nome dEle porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como dizia a irmã Bel, né? Mãe do nosso irmão Tinho, Deus é bom e sabe amar, né? Ela gostava de dizer isso. Deus é bom e sabe amar. Mesmo em meio, irmãos, às tribulações, às dificuldades, né, as adversidades que nós estamos enfrentando, mas nós temos a certeza que Deus, Ele tem cuidado de nós, né? Deus, Ele tem sido o nosso braço forte, né, nesses momentos de dificuldade, né? Muitas vezes nós nos encontramos em aperto, né? Mas quando a gente tem a certeza, né, que ao nosso lado temos o Senhor, né, nós passamos facilmente pelo aperto, né, pela dificuldade. Porque, irmãos, assim, ninguém está escape de passar pelas dificuldades, né, as tribulações, né? E aqui, irmãos, eu estava meditando em uma palavra há uns dias atrás, né? E aí nós tivemos uma reunião do ministério e eu fui convidado para trazer a mensagem. E eu confesso a vocês que de primeiro eu disse não. Mas aí Gisele escreveu logo meu nome no caderno e aí disse, então, se o Senhor tinha me dado a palavra e eu fui convidado, aí eu não tem jeito, eu vou ter que assumir essa missão, né? E, irmãos, nós estamos no final do ano, né? Mês de dezembro, hoje é 5 de dezembro, né? E eu creio que foi um ano difícil. Foi um ano difícil. Eu creio que cada um de nós aqui, em particular, teve suas lutas, né? Teve suas batalhas. Mas alguns por outros motivos, mas muitos em função de estarmos vivendo uma pandemia, né? A pandemia que ainda está fazendo suas vítimas, né? Muitas pessoas perderam suas vidas, né, em função da pandemia, mas essa foi a pior parte, né? Pessoas que perderam suas vidas. Mas também a pandemia levou as pessoas às outras consequências, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam as portas, e é um ciclo, né, irmãos? Porque o comércio, as coisas vivem de vendas, e se não tem ninguém com dinheiro para comprar porque está desempregado, então não vende, então fecha a porta. E, irmãos, muitas pessoas com isso também perderam a dignidade. A dignidade eu falo em relação das coisas essenciais para a sobrevivência da pessoa, né? Muitas pessoas que tinham pouco e hoje se encontram sem nada ou quase nada, né? Então, essas são as consequências, né, desse momento que nós estamos vivendo, né? E com isso, irmão, muitas pessoas também perderam a esperança na vida, né?
um momento como esse deixa realmente muitas pessoas desesperançosas. Aquelas pessoas que realmente viviam ali no limite, Chega um momento desse, a pessoa se encontra sem nada, ou quase nada. Então, muitas pessoas ficaram desesperançosas, perderam a esperança, né? E por que também não falar, irmão, em uma outra consequência, que inclusive o pastor falou hoje aqui pela manhã, né? Que um momento desse de pandemia, eu também pensei assim, e eu acho que muitos dos irmãos também pensaram. Eu pensei que assim as pessoas iriam se aproximar mais de Deus, mais pessoas viriam ao encontro de Deus, mas aconteceu justamente o contrário. Eu converso com irmãos de outras igrejas, outras denominações, e eles falam a mesma coisa, que houve uma evasão grande de irmãos. As pessoas, em vez de se aproximar de Deus no momento difícil, elas se afastaram de Deus, né? Eu vou parafrasear aqui o irmão Joel, que ele está ali. Joel, eu vou dizer aos irmãos aqui, está dentro do contexto, viu? Dentro da pregação, irmãos. Eu estou falando aqui de falta de esperança nas pessoas. Eu falei das pessoas que perderam o pouco que tinha, né? Eu falei aqui também das pessoas que se afastaram da palavra, né? E das pessoas que hoje se encontram desesperançosas, né? Então está no contexto, né, Joel? Está dentro da palavra, né? Então, irmão, por que não falar também nessas pessoas, né, que se afastaram do Evangelho, né? Se afastaram de Cristo, né? Quebraram a aliança que tinham feito com o Senhor, né? Mas, irmãos, eu dou glória a Deus porque nós estamos aqui. Mas nós não estamos aqui, irmão, porque somos melhores, não. Não somos melhores. A missionária, meu nome dela, pregou aqui o domingo passado. Ela disse uma coisa, né, que é questão de escolha, né? E nós, irmãos, escolhemos focar o nosso olhar, o nosso sentimento em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E talvez muitas pessoas focaram os seus sentimentos, focaram o seu olhar só nas circunstâncias, nos problemas. E muitas vezes, quando a gente foca o nosso olhar e o nosso sentimento nos problemas e nas circunstâncias, nós nos esquecemos daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está ao nosso lado. E nós, se focarmos esse olhar e esse sentimento em toda a problemática que está acontecendo, irmãos, nós iríamos nos esquecer de que ao nosso lado nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ao nosso lado tem o Senhor, que é o nosso braço forte, é o Senhor, nosso socorro bem presente na angústia, irmãos. E aí nós iríamos nos esquecer desse Senhor, que tudo pode em nossas vidas. E nós, irmãos, glória a Deus, nós focamos em Cristo. E por isso nós estamos marchando. Glória a Deus que nós continuamos marchando, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo porque, irmãos, o Senhor, Ele não nos disse que seria fácil. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. Prometeu? João 16:33 diz, Jesus Cristo diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então Jesus disse aquilo para os discípulos, e nós somos discípulos. Então ele disse para nós também: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. Ou seja, tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por aflições. Porque a questão de estarmos com Jesus não significa dizer ausência de problema, irmãos. Não significa dizer que a tempestade ela não possa se levantar. Quando Jesus chamou os seus discípulos para atravessar para ir para outra margem, né, Jesus já sabia que no meio do caminho a tempestade ia se levantar, sim ou não, irmãos? Ele sabia, os discípulos não. Só que quando a tempestade se levantou, Jesus estava no barco, sim ou não?
Ele estava no barco, mas a tempestade se levantou, irmãos. Então, não significa dizer que só porque eu estou caminhando com Cristo, que não vai passar nenhuma tempestade em minha vida. Como a Aline falou aqui na estante, né? Nós poderemos estar no problema, no meio do caos. Mas o Senhor, Ele vai estar conosco. Ele vai estar ali ao nosso lado. Ele pode não impedir, mas Ele vai estar conosco. Então, se Ele está no barco, o que aconteceu quando os discípulos, Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que morramos? Jesus disse aos discípulos, homens de pequena fé, e Ele aquietou a tempestade. Então, irmãos, uma coisa eu sei que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é promessa. E não é promessa de um homem, não, irmãos. É promessa daquele que é fiel para cumprir. Aquele que vela por cumprir a sua palavra. Entende, irmãos? Então, se ele falou isso, que estará conosco até a consumação dos séculos, ele não vai estar em um instante e no outro não. Nós é que nos afastamos às vezes do Senhor, mas Ele nunca vai se afastar de nós. Entende, irmãos? Então, que a gente continue caminhando com Cristo, mesmo em meio à dificuldade. Amém? Vamos para a palavra. Eu disse que só era uma mini reflexão. Deixaram 50 minutos para mim. 50 minutos só com o pastor Juscelio, irmão. 1 Reis, o livro de 1 Reis, capítulo 17. Difícil estar aqui, viu, irmãos? Amém, queridos? Assim diz a palavra do Senhor. O texto é a viúva de Sarepta, a partir do versículo 8, viu? Até o 16. Uma leitura um pouco longa, mas vai ser rápida. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, a ele Elias, viu, irmãos? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Senhor Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Deus, eu te peço neste momento, Pai, que eu me esvazie de mim mesmo, Pai, e que tudo que seja falado aqui, Pai, seja do teu coração, Pai. Eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, Pai, para ouvir e guardar a tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Israel passou por vários momentos de dificuldade. E esse aqui é mais um momento difícil vivido pelo povo de Israel. O povo estava vivendo um grave declínio espiritual, porque sucessivos reis que o povo de Israel teve nesse período fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis, com as suas atitudes e as suas ações, desagradavam o coração de Deus. E nessa época aqui, o rei é Acabe. O rei Acabe, ele fez pior do que todos os outros reis que vieram antes dele. Assim diz a palavra lá no capítulo 16, versículo 30, se eu não me engano, que Acabe ele foi pior do que todos os seus antecessores. Porque além de Acabe andar no mesmo pecado dos outros reis que passou antes dele, Acabe, além disso, ele toma para si como esposa uma mulher por nome Jezabel. Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher que tinha o seu caráter voltado para o que era mal, voltado para o que era mal aos olhos do Senhor. Mas com isso, essa mulher de Sidom, ela acaba propagando, né, a idolatria entre os israelitas. Ela, mulher do rei Acabe, a rainha Jezabel, acaba propagando a idolatria entre os israelitas. Mas ela não fica só por aí. Ela também convence o rei Acabe a construir um altar para adoração ao rei Baal. Então, Jezabel propaga a idolatria entre os israelitas e convence o seu marido a construir um altar em adoração a um Deus estranho. Essa foi a situação em que Jezabel colocou o povo de Israel. E o rei Acabe, irmãos, ele muito que o rei Acabe ele atendia, né, a todos os pedidos de Jezabel, né? E aí o que é que aconteceu, irmão? Além das transgressões e violações da lei, né, que Acabe fez, esse contexto fez com que o povo passasse por uma situação crítica no momento. Esse contexto fez com que o povo, né, que adorava agora a deuses estranhos, eles tivessem uma consequência, porque toda ação nossa, irmãos, ela gera uma consequência, né? Toda ação nossa gera uma reação de igual intensidade, segundo a física. Então o povo estava adorando a deuses estranhos e agora a consequência é que o povo vai passar um longo e crítico período de seca. E essa seca vai levar o povo a passar uma escassez grande de alimento e de água. Essa situação que o povo ficou. Porque, irmãos, ficou mais de 3 anos sem uma gota de chuva. Mais de 3 anos sem chover. A Bíblia vai dizer que nem orvalho caía do céu. Ou seja, irmão, não tinha nenhuma gota de água durante mais de 3 anos. E aí, irmão, o que é que acontece? A água, ela é vida, né, irmãos? Água é vida. Segundo especialistas, uma pessoa vive, em média, 4 dias sem água. Sem alimento, leva mais dias, mas sem água, em média, 4 dias. Então, irmãos, água, planta, colhe, come.
não tem água, não se planta, não se colhe e não se come. Então, essa era a situação do povo. A Bíblia diz que em Samaria a fome já era extrema neste momento. E nesse momento o profeta Elias, irmão, estava vivendo no ribeiro de Querite. E como a estiagem, o ribeiro secou. E agora o Senhor manda Elias para a cidade de Sarepta, como eu acabei de ler aqui. Elias antes estava sendo alimentado pelos corvos. E agora em Sarepta, Deus manda Elias ser alimentado por uma mulher viúva. E o que é que essa mulher tinha em casa, irmãos? Um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eram as provisões que essa mulher tinha para fazer a sua última refeição. E o Senhor manda Elias a Sarepta para ser alimentado por esta mulher. Sarepta fica na região de Sidom, irmãos. Como eu falei, terra da rainha Jezabel. Um povo idólatra, que não conhecia o Deus de Israel, adorava outros deuses, Deus Baal e Deus Astarote, eram os deuses que eles adoravam naquela região. Mas, irmãos, o poder de Deus se manifestou ali naquele lugar. O poder de Deus se manifestou ali naquele lugar, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está limitado aos lugares, Deus não está limitado à hora, e Deus não está limitado, irmãos, também ao momento, às circunstâncias. Deus não está limitado a isso, né? Então, o poder de Deus se manifestou ali naquele lugar. Porque, irmãos, como a palavra disse aqui, Elias disse à mulher que não ia faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Então, irmãos, não importa o lugar, não importa a hora, nem as circunstâncias para Deus operar. Sabe por quê, irmãos? Ali era um lugar de pessoas que adoravam deuses estranhos. Era assim. Mas ali tinha alguém que conhecia o Deus de Israel e conhecia também o seu poder. E muitas vezes, irmãos, nós lemos um texto como esse na Bíblia. Confesso que eu já me peguei pensando, irmãos, nas maravilhas que Deus fez, como a abertura do Mar Vermelho. Jesus multiplicou 5 pães e 3 peixinhos, Jailton. 2 pães e 3 peixinhos. Eu sei que alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E muitas vezes, irmãos, nós cremos no Deus que fez, né? E deixamos, às vezes, de crer no Deus que faz e no Deus que ainda fará. Porque é importante a gente crer no Deus que já fez, mas crer também no Deus que faz. Deus é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Deus, ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém, queridos? E Deus, irmãos, ele faz como ele quer, na hora em que ele quer. Amém, irmãos? E o poder de Deus, irmãos, chegou na casa dessa mulher viúva. Essa mulher tinha um filho e estava em estado desolador. Lembra que eu falei de esperança? Essa mulher já tinha perdido a esperança. Porque quando ela diz a Elias, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, vamos comer e morrer, é porque ela já tinha perdido a esperança, né, irmãos? Ela já tinha perdido a esperança, né? E ela pensava que nada poderia mudar aquele cenário, nada poderia mudar aquilo que ela estava passando. Mas o Senhor chegou. E quando o Senhor chega, irmãos, ele muda o cenário. Quando o Senhor chega, ele muda qualquer circunstância. Entende, irmãos? E o Senhor mudou o cenário. Porque ainda, irmão, que não chova, ainda que não caia a chuva do céu, não vai faltar farinha na panela. Ainda que o orvalho não caia do céu, o azeite na botija não vai faltar. Porque Deus, ele não está limitado às circunstâncias.
Ele não está limitado ao estado, se está chovendo ou se não está chovendo. Porque todo o poder emana das mãos do Senhor, irmãos. Todo o poder emana das mãos do Senhor. E as únicas coisas, irmão, que aquela mulher tinha era isso, um pouco de farinha e azeite. Era a provisão que essa mulher tinha. Ela não via mais solução. Ela não via mais a luz no fim do túnel. Sabe quando a gente está com aquele problema imenso, que a gente olha e não vê uma luz no fim do túnel, e pensa que tudo acabou? Acho que era o pensamento dessa mulher. Eu nunca fui, irmãos, mas já vi na televisão o sertão na época da seca. O solo fica tão rachado, irmãos, que acho que se você bater a enxada, eu acho que só sobe a poeira, não, Jailton? Então, acho que esse, irmãos, era o que essa mulher estava vislumbrando ali. Nada, nenhuma esperança, irmãos. O solo seco. E eu lembrei da passagem de Abacuque no capítulo 3, que ele dizia, né, irmãos, que a figueira não florescia, a videira não dava fruto, né? A oliveira não dava o azeite, e os campos não produziam mantimentos. O campo estava seco, tudo devastado, e não tinha nem vaca e nem ovelhas mais no curral. Então eu acho que esse era o sentimento daquela mulher naquele momento. Esse era o sentimento dela, de não poder mais ter com que se alimentar, ter com que dar alimento ao seu filho. Mas Deus chegou, irmãos. Deus chegou e mudou todo aquele cenário. E Deus também pode mudar o cenário da minha e da sua vida, irmãos. Ele pode mudar qualquer cenário, irmãos. Por isso eu digo, irmão, não percam a esperança. Não percam a esperança. Porque o Senhor, irmão, Ele está nos vendo. O Senhor, Ele está conosco. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus chegou naquele lugar e trazendo a provisão. Ele trouxe a provisão para aquela casa. E às vezes, irmãos, nós estamos passando por adversidade, sim ou não? E quando estamos passando por adversidade, irmãos, nós adoramos ou murmuramos? Eu vou confessar meu pecado que às vezes eu murmuro. Às vezes eu passo qualquer coisinha assim, qualquer apertozinho, eu começo a murmurar. Mas temos que fazer como Abacuque, viu, irmãos? Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que não tenha nenhum tipo de provisão, ele diz que ele vai exaltar o Deus dele, o Deus da sua salvação. Isso que nós temos que fazer, irmãos. Adorar a Deus independente das circunstâncias, independente do que estejamos passando. E digo mais, viu, irmãos? Deus, Ele pode restaurar a sua família. Deus, Ele pode trazer a cura que você está precisando, o emprego que você está precisando. Deus, Ele pode libertar os cativos, irmãos. E principalmente, Deus, Ele traz a salvação para o seu lar, irmãos. Mas é preciso crer nesse Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que está demorando, né? Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós buscamos está demorando. Mas uma coisa eu tenho a dizer, irmãos. Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não tarda. Tem um ditado louco que diz aí que a justiça de Deus tarda, mas não falha, não é assim? Deus, irmãos, Ele não tarda e nem falha. Porque Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito e como perfeito, Ele não chega atrasado nem na minha e nem na sua vida. Entende, irmãos? E Ele não falha também. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu quando estava meditando nesse texto, né, eu lembrei de outra viúva, a viúva de Naim. A viúva de Naim, irmãos, ela estava indo sepultar o seu filho, né? Mas mais do que isso, a viúva de Naim, ela estava indo também sepultar a sua esperança. Porque, irmãos, uma mulher viúva, naquela época, uma mulher já era discriminada. Sendo viúva,
muito pior. E aquela mulher era uma viúva que estava indo sepultar o seu único filho. Mas não era só isso. Ela estava também indo visitar a sua esperança. A sua esperança de uma vida digna. Porque quem sabe aquele filho ia ser a pessoa para sustentá-la. Porque, como eu disse, a mulher naquela época, ela era discriminada, e sendo viúva, pior ainda. Mas a palavra diz que Jesus, quando passando pela cidade de Naim, viu aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. E Jesus fez parar aquele cortejo, irmão, fúnebre. E Jesus despertou não só o filho daquela mulher, mas Jesus também trouxe à vida a esperança daquela mulher. Não foi só o filho, mas foi a esperança daquela mulher. E Jesus, então, irmãos, sabia da necessidade daquela mulher, que era aquele filho vivo, para que ela pudesse ter uma vida digna. E será que ele não sabe da minha e da sua necessidade, irmãos? Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade, irmãos. E ele não se atrasa, irmãos. Esse talvez tenha sido o pensamento de Marta. Porque Marta mandou avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E foram avisar a Jesus. E Jesus não veio. Mas Jesus não precisava vir para curar Lázaro. Bastava Jesus liberar uma palavra de onde ele estava. É verdade? Só liberar uma palavra. Mas Jesus, irmãos, ele esperou e foi. Chegou depois que Lázaro tinha sido enterrado havia 4 dias. E o que Marta falou a Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas não precisava Jesus estar lá. Mas por que Jesus fez isso? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando Marta disse isso a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz a Marta, tire a pedra. Tire a pedra. E se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, mas muitas vezes não queremos tirar a pedra. Muitas vezes não queremos tirar a pedra. Eu preciso tirar a pedra. Os irmãos precisam tirar. Talvez algum irmão não precise tirar a pedra, glória a Deus por isso, mas eu reconheço que eu preciso tirar a pedra. Nós precisamos, às vezes, irmão, tirar pedras para ver a glória de Deus em nossas vidas. E essa pedra pode ser uma amizade, essa pedra pode ser não liberação de perdão, irmãos. Essa pedra pode ser o orgulho, essa pedra pode ser falta de amor ao próximo. E precisamos disso, irmãos. Precisamos remover pedras para ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu disse que seria só uma breve reflexão, como foi, irmãos. Só ler um textozinho aqui que eu achei interessante. Tem outro ditado que diz assim, né, irmãos? Alguns dizem por aí que a esperança é a última que morre. E o texto diz assim, ó, a esperança nunca morre para aquele que tem fé. A esperança é Jesus lá na frente, nos mostrando o caminho e dizendo, resista um pouco mais, que a sua vitória está chegando. Amém, irmãos?